Graça e paz, queridos, queridas, que bom estarem aqui para juntos celebrarmos a presença de Deus em nosso meio. Eu tenho certeza de que você será abençoado. Abra o seu coração, esteja predisposto para um encontro com Deus e para uma mudança para melhor em sua vida. Eu gostaria de que estivéssemos nos reunindo presencialmente. Aqui atrás vocês estão vendo as cadeiras vazias, eu gostaria muito de ver essas cadeiras ocupadas, eu gostaria muito que estivéssemos nos reunindo. Nós temos um monte de planos para a igreja, planos de bênção para o povo, para a igreja, para esta comunidade, mas estamos sendo impedidos. Na nossa última reunião presencial, nosso último culto, na ceia, nós havíamos programado nos reunirmos no próximo domingo, mas muita coisa mudou. Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, hospitais lotados, pessoas em fila de espera para serem internadas na UTI, sobretudo em outros estados, muita gente infectada. Esta semana, uma amiga da Valéria estava falando para ela que uma pessoa da sua igreja, uma senhora já idosa, foi infectada e os seus 3 filhos foram infectados. E os 3 filhos morreram. Só conto isso para que você tenha uma noção do que nós estamos vivendo, do período que estamos vivendo. E a igreja não está fechada por comodismo. A igreja está fechada porque nós queremos passar uma mensagem aos nossos membros e à nossa sociedade de que precisamos colaborar, precisamos dar a nossa parte para ajudar-nos a vencermos esta pandemia. Então, só saia de casa se for absolutamente necessário. É por isso que nós nos reuniremos no próximo domingo. Esteja em oração, esteja pedindo a Deus sabedoria, esteja pedindo a Deus direção, que Deus opere um milagre no nosso país, um país que, no momento, tem sido considerado um pária no mundo, um país em que as pessoas não se entendem, faltam vacinas, falta centralização, falta liderança. Então, é um momento de estarmos pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Mas, enquanto isso, vamos continuar cultuando a Deus e vamos louvá-lo, vamos adorar em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe.
paz, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui este domingo a pedir em oração, né? E nós cremos que Deus irá abençoar a cada um desses pedidos. Porque a Bíblia nos diz, né? Mateus 21, 22 nos diz: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Eu vou fazer a leitura de alguns pedidos que chegaram até as nossas mãos neste dia. Cristiane Gomes agradece pela cirurgia de Fernando, tudo certo, graças a Deus, né? Daniele Brito, orar por Leonor, sua tia, Thalita, prima e Fábio primo, internados, tudo com Covid. Hércules, ele pede por Reinaldo e Adriana, Covid também. Solange Martins, por Adalto Sanches, saúde e tratamento. Sônia Nogueira, ela perdeu um primo, né, essa semana para a Covid, né? E ela está pedindo pelos corações enlutados da família, né? A mãe, a esposa, que Deus esteja no controle. Vilce, ela pede por sua irmã, enfermidade também. Eliane Fichernes, ela pede pela saúde da sua família e de todos os irmãos da Ibeva, que Deus continue guardando a cada um. Obrigado, Eliane. Cristiane Carvalho, vida profissional, a sua vida profissional e a vida profissional do Marcione. Regina Valbão, pela família de sua irmã, que estão todos com Covid, mora lá no interior. Eu creio que Deus ele vai alcançar, porque Deus ele não é só um Deus de perto, mas Deus de longe também. O André Lugalese, ele pede por Isabel, que foi reinfectada por causa dessa doença. Nossa irmã Ivani Bordim, Deus abençoe a irmã, agradece a Deus pela proteção e por Luci. O Alexandre Almeida, Dona Jandira, Covid, está com Covid e ela faz diálise também, né? Que Deus esteja ali no controle. Eu creio que Deus irá dar a vitória. A Sônia Curtinites, eles pedem por Jefferson, né? Jefferson, problema de drogas, está externado. E Jurema e Ernesto, enfermidade. Eles agradecem a Deus pelos livramentos que tem Deus dado nessa pandemia na vida deles. E eu creio que é o momento de nós intercedermos, onde quer que você esteja, na sua casa, no aconchego do seu lar, para esse momento, feche seus olhos, ou sentado ou em pé, do jeito, não tem imposição, do jeito que Deus assim tocar no seu coração, clame a Deus juntamente comigo neste momento, e eu creio que Deus irá dar a vitória. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos agora, Pai amado, em oração, a orar por cada um desses pedidos, Deus querido, que aqui se encontram, que chegaram em nossas mãos, Senhor. E nós vemos, Senhor amado, que nesses pedidos há muito pedido, Senhor, por esta enfermidade que assola, Senhor amado, o mundo, Senhor amado, o nosso Brasil, Deus, esta Covid, meu Deus amado, que Tu possas guardar, que Tu possas restaurar, Senhor, aqueles que estão, meu Pai amado, internados num leito do hospital, meu Pai querido, vai de encontro, Senhor, visita também esses hospitais, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, tanto, meu Pai amado, aquele da mais humilde, meu Deus, do faxineiro até o alto escalão, meu Pai amado, dos hospitais, Senhor. Meu Deus querido, nós queremos que nós, através desta oração, Senhor, muitas pessoas verbalizaram a sua fé através de pedidos, mas muitos, meu Pai amado, não tiveram esse momento de privilégio de verbalizar, mas que oram comigo agora, Senhor. Vai de encontro agora, Senhor, com esses irmãos que estão agora exercendo a sua fé, orando juntamente comigo, Deus querido. Estende as Tuas mãos santas e poderosas, derrama, Senhor amado, a Tua graça, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, a cada um. Obrigado por ter, meu Pai amado, guardado, Senhor amado, a minha família até este momento. Obrigado por ter guardado nossos irmãos, Senhor amado, da Igreja Batista de Vila Alpina. Meu Deus querido, vai de encontro agora, derrama do Teu poder, da Tua misericórdia, Senhor. Vai, salva, meu Pai amado, cura e liberta pelo poder da Tua palavra. É isso que nós queremos e é isso que nós desejamos em nosso coração. Que Deus possa abençoar a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
coração está ferido, louve a Deus. Onde Deus habita, não há tristeza. Sua grandeza dissipa a escuridão. Se a dor quer morar em você, louve a Deus até esquecer a dor. Quando Ele chega, vai embora a solidão. Louve a Deus de todo o coração, pois onde há louvor, é aí a sua habitação. No tempo de alegria ou na tribulação, louve a Deus. Se teu coração está ferido, louve a Deus. Onde Deus habita, não há tristeza. Sua grandeza dissipa a escuridão. Se a dor quer morar em você, louve a Deus até esquecer a dor. Quando Ele chega, vai embora a solidão. Louve a Deus de todo o coração, pois onde há louvor, é aí a sua habitação. No tempo de alegria ou na tribulação, louve a Deus de todo o coração, pois onde há louvor, é aí a sua habitação. No tempo de alegria ou na tribulação, louve a Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de
Bem, hoje nós chegamos ao 8º sermão da série Cristão Ateu. Esta série é baseada no livro com o mesmo nome de Craig Groeschel. E eu recomendo a você que o leia, vale a pena essa leitura. Cristão ateu. Nós já temos dito aqui que o cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E nós já temos insistido aqui em dizer que não basta crer. Crer é o primeiro passo. Crer é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Nós precisamos andar com Deus. Precisamos fazer com que Deus se torne uma realidade em todos os atos da nossa vida. Existe alguma área da sua vida na qual Deus não tenha controle? Existe algum aspecto na sua realidade em que Deus esteja fora? Ou como a gente dizia antigamente, existe alguma portinha fechada para Deus no seu coração? Hoje nós vamos falar sobre uma área muito importante. Vamos falar sobre dinheiro. E eu gosto de falar sobre este assunto, mas não por sua causa. Eu gosto de falar por minha causa, porque toda vez que eu me debruço a estudar este assunto, a ler sobre esse assunto, o Espírito Santo ministra ao meu coração e desnuda o meu coração, mostrando toda a minha avareza, toda a minha incredulidade, mostrando todo o meu medo, mostrando o quanto sou egoísta. Então, você deve se lembrar sempre que um pregador, antes de falar a você, ele é ministrado por Deus. Deus falou comigo e tem falado comigo. E esta é uma área que eu tenho lutado muito para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas só confia em seu dinheiro. E para que você tenha noção da importância do dinheiro, Jesus falou sobre ele com mais frequência do que sobre qualquer outro assunto na Bíblia, exceto o reino de Deus. Na Bíblia, há 38 parábolas contadas por Jesus. E dentre essas 38 parábolas, 16 tratam de como lidar com o dinheiro, como lidar com as riquezas, como lidar com as posses. Estima-se que há mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro e posses. Só para você fazer uma comparação, há 500 versículos na Bíblia sobre oração, algo por aí, 500. Menos de 500 sobre fé. E 2.350 versículos tratando sobre dinheiro. Então, isto sugere que, pelo menos, o tema é importante. É o mínimo que a gente pode dizer. Este tema merece a nossa atenção. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Várias pessoas têm alertado que o texto fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não que o dinheiro é a raiz de todos os males. De fato, o texto não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto fala que o amor ao dinheiro. Só que eu não conheço ninguém que não ame o dinheiro. Não há ninguém que fique triste porque ganhou dinheiro. Não há ninguém que não se preocupe com o assunto do dinheiro. Pode ser a pessoa mais pobre da Terra, como a mais rica do planeta. Todos amam ao dinheiro. Então, a palavra adverte sobre este assunto, porque o dinheiro exerce um poder muito grande sobre a nossa vida. Note que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra que aqui é traduzida por males é kakon, que significa problemático, prejudicial, pernicioso, destrutivo. O amor ao dinheiro é problemático para nós. O amor ao dinheiro é prejudicial. O amor ao dinheiro é pernicioso. O amor ao dinheiro pode nos destruir. É isso que esse texto está falando. Olha só como o Eugene Peterson, na sua versão A Mensagem, traduz este versículo. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por este caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Há muitas outras passagens que falam do lado negativo, o lado escuro do dinheiro na nossa vida. Quem usa essa expressão lado escuro é o Richard Foster, aqui no seu livro Dinheiro, Sexo e Poder, um livro altamente recomendável para todo cristão. Richard Foster, Dinheiro, Sexo e Poder. Esse lado escuro do dinheiro é mostrado em texto como Lucas 6:24. Mas ai de vocês que agora são ricos. Em Mateus 6,19, Jesus diz, não ajuntem riquezas aqui na terra. Em Mateus 19:24, nós lemos, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Em Lucas 12:15, Jesus diz, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E há uma série de outros versículos na Bíblia nesta linha. Há 3 sentimentos comuns em relação ao dinheiro que pode nos transformar em cristãos ateus. 3 sentimentos em relação ao dinheiro. O primeiro é a segurança. O dinheiro nos dá um sentimento de segurança. Quando você não tem dívidas, quando você não tem que se preocupar com o preço do arroz, da gasolina, você se sente seguro. É como se o dinheiro me protegesse. Outro sentimento é a felicidade. Você teve um aumento, você olha o seu extrato bancário, suas ações na bolsa, tudo indo muito bem. Gera um sentimento de felicidade, mesmo que momentâneo. Momentâneo porque pessoas ricas, bilionárias, não pensem que elas são felizes o tempo todo, apesar de precisarem de infinitamente menos do que têm para viver. E o dinheiro nos traz um sentimento de poder. As pessoas ricas são poderosas,
elas compram. Se você observar bem, no Brasil se fala muito sobre isso, né, do colarinho branco. Porque as pessoas ricas, elas conseguem até se livrar de muitos crimes, porque elas podem comprar pessoas, contratar os melhores advogados, contratam magistrados. Então são sentimentos que o dinheiro traz e podem nos tornar cristãos ateus. Eu tenho aqui uma cédula de R$100. Eu mandei para a secretaria para imprimir e acabei mandando para todo mundo, e algumas pessoas ficaram preocupadas. O que é isso? Será que a igreja está doando cédula de R$100? Olha, se você estiver precisando, pode vir aqui pegar essa cédula para ajudar você a pagar as suas dívidas. A Maria José até pensou que a gente estava numa situação tão ruim que a gente estava começando a imprimir dinheiro. Mas eu queria apenas mostrar para você que aqui nessa cédula existe uma expressão: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aí eu fico pensando que a gente poderia até substituir essa frase por o dinheiro seja louvado, né? Porque muitas vezes a adoração a Deus fica só na cédula, não em nosso coração. Devemos louvar a Deus, devemos confiar em Deus, devemos esperar em Deus. Há dois equívocos comuns em relação ao dinheiro. O primeiro é aquele que diz que o dinheiro é o sinal de uma bênção de Deus. Então, as pessoas que têm dinheiro é porque estão sendo abençoadas. Você já percebeu que as pessoas que estão envolvidas em escândalos, grandes escândalos de corrupção financeira, são pessoas que já têm muito? Quer dizer, esses corruptos têm muito e querem mais. Então, o dinheiro não é um sinal da bênção de Deus. Parece que esta é uma ideia da ala predominante dos evangélicos atualmente, né? A televisão da mídia parece que crê nisso. O dinheiro revela que eu estou sendo abençoada por Deus. Igrejas que tratam de uma relação e uma religião de paz e prosperidade. Ame a Jesus e enriqueça. Pessoas que estão cheias de receitas instantâneas para se obter as bênçãos de Deus. E algumas dão até fórmulas matemáticas. Deus vai abençoá-lo 7 vezes mais. Eles até calculam o quanto a pessoa será abençoada. Thomas Merton, um monge e escritor que faleceu em 1968, ele afirmou: na sociedade moderna, o dinheiro usurpou diabolicamente o papel que o Espírito Santo deve exercer na igreja. Em muitas igrejas, o dinheiro ocupa o lugar do Espírito Santo. Esta corrente que nós denominamos teologia da prosperidade se baseia inteiramente no Antigo Testamento, quase que inteiramente. A deturpação repousa sobre uma importante porção do ensinamento bíblico. Deus é generoso. Realmente, Deus é generoso. A deturpação vem quando a generosidade de Deus despreza um princípio importante da Bíblia, que fala de uma vida financeira equilibrada
busca a satisfação no necessário em Deus. Deus é generoso, mas uma vida equilibrada financeiramente vai descansar na satisfação do necessário de Deus. Deus sempre nos dá o necessário. A Bíblia não se compromete em suprir os nossos desejos estimulados por uma sociedade materialista, uma sociedade consumista. A Bíblia promete suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos, não as nossas ambições. Aí você pode dizer, pastor, peraí, mas lá na Bíblia está escrito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sim, isso está escrito na Bíblia. Mas na mesma Bíblia que você está citando, eu posso citar Jeremias 17:9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. Então, quando você chega lá para Deus e diz assim, me dá, me dá, me dá, Deus olha para o seu coração e vê que o que você está pedindo não é porque você precisa, mas é porque ele está doente. Você é adoecido por esta sociedade em que vivemos. Nós não podemos pegar uma porção da Bíblia e apresentá-la como um todo. A Bíblia precisa ser interpretada à luz de todo o seu contexto. Você não formula um ensinamento, não formula uma doutrina com base num único versículo da Bíblia. Você precisa interpretar a Bíblia no seu todo. Quer um exemplo? Lá no Antigo Testamento, o justo seria abençoado. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o justo será perseguido. Olha só, 2 Timóteo 3,12. Pois tu, Senhor, Salmo 5,12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Está escrito isso sim na Bíblia. Mas olha o que diz 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, no Novo Testamento, o justo, aquele que vive piedosamente em Cristo, será perseguido, enquanto lá no Salmo ele será abençoado. Ver o dinheiro como sinal das bênçãos de Deus era a teologia predominante no Antigo Testamento. Certa vez os discípulos estavam com Jesus, ia passando um rapaz cego, e os discípulos perguntaram, Pai, Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Porque se alguém era cego, é porque estava sendo amaldiçoado. Se alguém era rico, é porque estava sendo abençoado. No ensinamento de Jesus, riqueza não significa necessariamente que uma pessoa está sendo abençoada por Deus. Nem pobreza é sinal de sua maldição. Na economia de Deus, os pobres, os injuriados, os humilhados eram objetos especial das bênçãos e cuidados do Senhor. Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês, diz Lucas 6:20. Então este é o primeiro equívoco, achar que dinheiro é prova de bênção. E há muita gente indo à igreja para ser abençoado. Há muita gente servindo, não porque ama a Deus, mas porque quer receber algo em troca. Um outro equívoco a respeito do dinheiro é vê-lo como algo neutro, algo despersonalizado. Eu já disse no início que todos são atraídos pelo dinheiro.
todos são tentados a amar o dinheiro. Então, as pessoas que dizem que o dinheiro é neutro, pensam que ele é apenas um meio de troca. O dinheiro é para ser usado, administrado, mas ele tem poder sobre nós. O dinheiro precisa ser colocado a serviço de Deus. O dinheiro não é apenas um meio neutro de troca, mas ele é uma potestade. Biblicamente, o dinheiro é uma potestade que tem vida própria. No ensinamento bíblico, o dinheiro é um Deus com letra minúscula. Ele não é Deus, mas age como Deus. Jesus disse em Lucas 16:13, um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. A palavra dinheiro aqui no original é um termo aramaico, que era a língua comum nos tempos de Jesus, que significa mamon, o aramaico mamon. Ao utilizá-lo, Jesus está conferindo o dinheiro uma natureza pessoal e espiritual, servir ao dinheiro, servir às riquezas. O dinheiro está sendo apresentado como um Deus rival. O dinheiro é um rival de Deus. Dinheiro não é um meio impessoal de troca. O dinheiro não é algo moralmente neutro. Porque pelo dinheiro as pessoas roubam, matam, enganam. Ele não é moralmente neutro. Mamon é um poder que busca nos dominar. Segundo Jesus e todos os autores do Novo Testamento, por trás do dinheiro existem forças espirituais bem reais que conferem a ele vida própria. Assim, o dinheiro é um agente ativo, é capaz de inspirar a nossa devoção. Eu já vi brigas dentro do ônibus entre passageiro e cobrador por causa de centavos, discussões, quase que agressões. O dinheiro tem poder espiritual para conquistar o nosso coração. Por trás das nossas moedas, das nossas notas, dos nossos cartões de crédito, dos nossos talões de cheque, ou qualquer forma material que escolhamos dar ao nosso dinheiro, estão presentes forças espirituais. O Martinho Lutero observou que 3 conversões são necessárias: a do coração, a da mente e a do dinheiro. É preciso converter também a sua bolsa. Nós brincávamos, há uma brincadeira comum entre algumas pessoas, quando a gente batiza alguém, precisa batizar o bolso. Porque algumas pessoas são batizadas, mas o bolso não se converte. São mesquinhas, avarentas, dizem que a igreja não precisa, diz que isso é para enriquecer o pastor. Eu conheço pessoas que são crentes há muitos anos, nunca contribuíram com nada. Então, às vezes, é preciso batizar também o bolso. E na Bíblia a gente encontra 2 paradigmas assim, de como lidar com o dinheiro. O primeiro paradigma é do jovem rico. Certa vez um rico perguntou a Jesus o que deveria fazer de bom para conseguir a vida eterna. E Jesus respondeu que ele deveria vender tudo o que tinha e dar aos pobres. E quando ouviram isto,
os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode se salvar? Se para me salvar, eu preciso vender o que eu tenho, preciso distribuir entre os pobres, ninguém vai se salvar, porque ninguém está livre disso. Uma coisa que eu acho interessante aqui nesse texto é o seguinte: há aquela mentalidade, não é, no tempo de Jesus, entre os judeus, de que o dinheiro é prova de prosperidade. Então, se um homem rico, que segundo a mentalidade deles era abençoado por Deus, tinha que fazer aquilo, então a teologia deles caiu por terra. Eu poderia dizer que aquele jovem, que era religioso, era um bom rapaz, cumpria a sua religião bem, é o tipo de genro que muitos pais gostariam de ter, mas aquele jovem era rico. Mas eu diria que ele era pobre. Ele era tão pobre que só tinha dinheiro, porque a religião dele era uma religião apenas humana, não levava a nada. Religiosidade não leva a nada. Ele era tão possuído pelo dinheiro que tinha que dar tudo. Isso aqui revela o grau de como ele era escravizado pelo dinheiro. Eu conheço gente com muito dinheiro que é refém do dinheiro. E conheço também gente sem dinheiro que também é refém do dinheiro. E aí, às vezes, a gente tem que perguntar: até onde você vai? Até onde você vai ficar lutando para ter mais? Quando que você vai parar? Ou como alguém perguntou para Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do seu tempo, quanto o senhor precisa para se satisfazer? E ele disse: eu preciso de um pouco mais. E aí é que Jesus disse: é mais difícil o rico entrar no reino de Deus do que o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu leio esse texto aqui, li muitas vezes pensando assim: não, isso não é para mim, isso é para os ricos. Eu vou entrar fácil no céu. Os ricos é que não vão entrar. Nós não costumamos aplicar esse versículo a nós. E esse texto estava falando do jovem rico. E a gente pensa que isso é só para os outros, porque sempre é alguém mais rico do que nós, não é? Então, quando a gente pensa em homem rico, a gente pensa lá no Safra, pensa lá no Bill Gates e tantos outros. Mas nós somos ricos. Esse texto está falando para mim. Esse texto está falando para você. Você tem dúvida? Vá lá ao Parque das Flores. Nesta semana nós enviamos lá arroz para ser distribuído em cestas básicas no Parque das Flores. Vá lá no Parque das Flores e veja se você não é rico. Ou vá lá debaixo do Rodoanel, onde existem dezenas de famílias acampadas ali embaixo do Rodoanel, e perceba se você não é rico. Se você está conseguindo assistir esta palavra pela sua televisão smart, você é rico. Se você já fez 3 refeições hoje, você é rico. Se você tem banheiro, água encanada, você é rico. Este texto está falando para nós. Então, esse é o primeiro paradigma, o paradigma do jovem rico. O outro paradigma é de um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem baixinho, Zaqueu pequeno, quase um anão, dizia a musiquinha. Ele estava a serviço do Império Romano, coletava impostos, sempre com licença para pegar dinheiro a mais e colocar na sua conta. Ele era considerado um ladrão,
um traidor da pátria, porque ele trabalhava para o Império Romano. Era um homem desprezado por todos. E um dia Jesus passou pela sua cidade, ele queria ver Jesus, ele era muito baixinho, a multidão ali tapando a sua visão, ele subiu numa árvore para olhar para Jesus. E Jesus o viu lá em cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ir para a sua casa. Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu. Agora a parte interessante aqui desse texto. Zaqueu falou para Jesus: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus não pediu para Zaqueu que vendesse tudo o que tinha. Jesus não pediu que ele distribuísse seus bens aos pobres, mas ele o fez. E o fez com tanta sinceridade, com tanta alegria, que Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Ou seja, para alguém fazer o que você está fazendo, Zaqueu, só tendo se convertido de verdade. Os atos de Zaqueu declaravam que o coração dele havia mudado. Eu só pensava em dinheiro. Eu só pensava naquilo que poderia comprar e na segurança que iria me propiciar. Mas quando eu enxerguei Jesus de verdade e me encontrei com Ele, o dinheiro deixou de ser importante para mim. E você? Qual é o seu paradigma? É Zaqueu ou é o jovem rico? O Craig Groeschel tem uma frase no seu livro que diz assim: um escravo, Deus não é contra as pessoas possuírem dinheiro e coisas, mas com certeza se entristece quando o dinheiro e os bens possuem o seu povo. Eu não estou aqui fazendo uma apologia da pobreza. O que eu estou dizendo é que nós estamos entristecendo a Deus quando nós somos possuídos, escravizados pelo dinheiro. Um escravo, disse Jesus, não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. O dinheiro tem algumas características de divindade. O dinheiro promete segurança. O dinheiro pode induzir a culpa. O dinheiro oferece liberdade. O dinheiro dá poder. O dinheiro parece onipresente. Por isso que ele é comparado por Jesus a uma divindade. Como é que eu sei que eu estou sendo influenciado por Mamon? Deixe-me passar aqui algumas dicas para você. Você é uma pessoa movida pelo dinheiro? Você trabalha naquilo que foi chamado, aquilo que é a sua vocação, naquilo que você gosta, ou somente pelo dinheiro? O seu estado de humor muda pela quantidade de dinheiro que você tem? Você vive contente com aquilo que tem ou vive cobiçando aquilo que não tem? Uma outra questão: você é um gastador compulsivo? Gasta para suprir um sentimento de inferioridade, gasta para ser aceito pelas pessoas, para se exibir, gasta e depois de 5 minutos se arrepende. Uma outra questão: você é escravizado pelas dívidas? Você está sempre pagando juros por contas atrasadas? Você já teve o seu nome sujo nas instituições de crédito e várias vezes? Você sabe diferenciar desejos de necessidades?
uma outra pergunta. Você é uma pessoa avarenta? Você consegue usufruir o que Deus lhe deu? Ou você se entristece toda vez que tem que gastar? Você fica triste na hora de separar o dízimo ou a oferta? Você é um doador generoso ou você é aquele tipo, venha a nós? São algumas perguntas que poderão acender uma luzinha na sua consciência para saber se Mamon está lhe dominando. Então, para concluir, como que a gente pode tirar Mamon do trono, destronar o dinheiro? Nós não seremos submissos ao dinheiro. O Richard Foster, no livro Sexo, Dinheiro e Poder, que eu já apresentei aqui, ele oferece algumas sugestões de como nós podemos subjugar, profanar o dinheiro. Primeiro, sentimentos. Entre em contato com os seus sentimentos acerca do dinheiro. O que você sente em relação ao dinheiro? Você sente medo, insegurança, culpa, ansiedade, orgulho? Algumas pessoas têm medo de possuir pouco, outras se sentem culpadas por possuírem demais. Deixe que o Espírito Santo o ajude a lidar com isso por meio das Escrituras. Busque conselhos bíblicos em relação a isso. Uma segunda sugestão, prosperidade. Deixe de negar a sua prosperidade por um ato consciente de vontade. Para de dizer assim, eu sou pobre, entende? Negar que você é rico, porque se você, como eu já disse, se você tem o que tem hoje, muita gente não tem o que gostaria de ter o que você tem. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e estava passando por problemas financeiros e eu disse, puxa, quantas pessoas gostariam de morar na casa que você mora? Que bela casa você tem. Terceira sugestão, confissão. Crie uma atmosfera de confissão que torne possível você confessar os seus problemas em relação ao dinheiro. Confesse. Confesse a Deus, confesse a pessoas de confiança. Companheirismo é a quarta sugestão. Descubra outra pessoa que esteja ao seu lado na sua luta com relação ao dinheiro. Pode ser sua esposa, seu marido, pode ser um amigo, pode ser alguém da igreja, mas um companheiro para vocês juntos vencerem esta batalha contra o dinheiro. Uma outra sugestão, altruísmo. Descubra maneiras de se manter em contato com pessoas menos favorecidas. Olhe para as necessidades dos outros e olhe com os olhos deles. Eu assisti recentemente um seriado espanhol, A Peste, relacionado à Idade Média. E eu fiquei impressionado assim, com a casa que eles moravam, eram casebres, as condições de vida que eles tinham. Então, procure ver como é que as pessoas... Você já foi numa favela? Eu já trabalhei numa favela, no Rio de Janeiro. E eu sei como é dura a vida deste povo. Então, vá um dia lá ao Parque das Flores, vá conhecer aquele trabalho. Altruísmo. Renúncia. Experimente o significado da renúncia mais profunda. A principal lição bíblica sobre a renúncia é que nada nos pertence, apesar de tudo estar à nossa disposição. Viva reconhecendo Deus como dono de tudo que você tem. Isso não é meu, é de Deus. E eu devo usar aquilo que é de Deus do jeito que Deus quer. E doação. Esteja pronto a doar com um coração alegre e generoso. Cada vez que você doa, cada vez que você dá o seu dízimo, cada vez que você dá a sua oferta, cada vez que você dá um item para a cesta básica, cada vez que você contribui para alguma causa, você está destronando o dinheiro.
você está profanando o dinheiro. Olha aqui. Olha aqui quem manda. Eu vou doar, eu vou abençoar a vida de alguém. Até os menos generosos, os menos favorecidos. Eu percebo assim, como as pessoas que têm dificuldades financeiras são generosas, porque elas sabem o que é ter pouco e sentem o sofrimento dos que têm pouco. O ato de nos desprender do dinheiro faz algo dentro de nós, liberta-nos do poder da cobiça. Crê em Deus, mas só confia no seu dinheiro. Você é um cristão ateu? Você crê em Deus? Ou só crê no dinheiro? O dinheiro tem prejudicado sua vida? É uma área em que Cristo precisa controlar? A minha oração é que Deus me abençoe, abençoe meu coração, abençoe o seu coração, nos dando a graça da generosidade. Eu espero que você tenha uma semana muito abençoada e que você tenha a oportunidade de destronar o dinheiro em sua vida. Um abraço a todos. Os homens deste mundo vil procuram ter riquezas, nela se impõe todo o coração. Investem todo o seu viver e há muita esperança que segurança e paz encontrarão. Mas a vida vai passando e com ela seus problemas, que na riqueza não tem solução. Só acham desespero e uma vida sem sentido. Vão seguindo sem ter direção. Mas Deus, amando a todos nós, deu-nos um tesouro que nunca perderá o seu valor. Jesus morreu, sua vida deu, fez tudo ter sentido, mostrando assim por nós tão grande amor. Em Jesus eu confiei, minha vida lhe entreguei, bem certo do futuro estou, eu sei. Pois Cristo é o meu tesouro, não importa o que vier.
hoje e para sempre. Amém. Em Jesus eu confiei, minha vida lhe entreguei, bem certo do futuro estou, eu sei, pois Cristo é o meu tesouro, não importa o que vier, hoje e para sempre. Hoje e para sempre. Vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela Santa Vez.